A verdade é que uma empresa não é feita de grandes decisões. Uma empresa vai ser ágil ou não pelas grandes decisões, mas pela soma da consequência de várias pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Como empreendedores, a gente tem um escopo claro de onde eu gero valor, de onde eu não gero valor. Aliás, esse trabalho de entender o que gera valor, né, para o teu cliente é interminável, né, gente? É interminável. Então, eu era uma pessoa que virava muito à noite para trabalhar, muita noite, e eu tinha orgulho disso. Hoje, eu acho isso ridículo, porque é a prova da falta de organização. Exato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e tô aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Grande André. E aí, Kuma, tudo Bom, bem? Graças a Deus. E hoje, dividindo a bancada aqui com a gente tem uma empreendedora, né? CEO e cofundadora da Monuvi, Camila Ricci. Ou Camila Ricci. Ricci. Monuvi. Que bom te receber aqui, eu morei um tempo na Itália, aí eu tô... tutto buona gente, né? Pero... Camila Ricci. Perdão, Camila. Imagina. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. A honra é minha de estar aqui com vocês. Que legal. Mas vamos lá, conta pra gente o que é a Monuvi. Ótimo. A Monuvi é uma startup de tecnologia. Nós somos uma plataforma que se conecta com qualquer câmera de segurança, câmera de monitoramento, para pegar essas imagens da câmera, levar para um ambiente em nuvem, tipo um Dropbox, Google Drive das câmeras, mas muito mais do que só fazer o armazenamento, a gente aplica inteligência artificial nas imagens. Que legal. Para que as pessoas possam, de fato, colher o benefício de ter uma câmera sem precisar ficar assistindo horas e horas de vídeo ou pagar um fulano, né, gente? Sim, torcer para ele não dormir para ficar assistindo horas e horas de vídeo para ter mais segurança, controle ou gestão usando aquela câmera. Ah, muito bom, muito interessante. Ou seja, a gente vai deixar, né, o que a Monuvi propõe é deixar a câmera inteligente. Qualquer câmera. E qualquer câmera. Para a câmera ser basicamente um dispositivo de captura de imagem e ponto. E a inteligência você trabalha em software por trás das câmeras. Literalmente. Na nuvem. Na nuvem. Precisava usar essa. Perfeito. Você inclusive falou assim o tagline da nossa marca, tornamos qualquer câmera inteligente. Porque a verdade é que a proposta da Monuvi é fazer uma grande revolução no mercado de câmeras. Não é que não exista inteligência artificial para as câmeras. Existe já há bastante tempo. Os primeiros algoritmos de inteligência artificial, de vídeo analítico, como a gente chama, são da década de 70, para você ter noção. Então, a novidade não está por aí. A grande disrupção, digamos, é você ser capaz de tornar as câmeras inteligentes via software, sem você precisar comprar uma câmera específica com aquela inteligência artificial embarcada. Legal. Então, essa revolução, a analogia que eu gosto sempre de fazer é com a dos smartphones. Eu brinco que todo mundo sempre, em determinado momento, andava com um telefone, que não era smart, um celular, um tijolão, né? Que só liga, recebe e no máximo rolava uma minhoquinha para o pessoal jogar. Sim. Né? E hoje a gente sabe o poder do smartphone, do telefone quando ele ficou smart. A câmera é a mesma coisa. Onde que você vai, Marcelo, que não tem uma câmera? Sim, putz, hoje cada vez mais. Na padaria tem, no médico tem, no condomínio tem, aqui tem, todo lugar tem uma câmera. E ela está sendo subutilizada. Sim. Então as pessoas podem fazer muito mais com as câmeras. Em todos os aspectos. E o pessoal não conhece muito esse tipo de serviço, né? Acaba investindo muito no hardware, mas não sabe que, já tem algo melhor ali na inteligência que você pode colocar por software, né, Camila? E torna muito mais acessível, inclusive, né? Perfeito. É muito mais acessível, porque no modelo tradicional, na verdade, se a gente olhar para todos os mercados, a tendência de evolução dos mercados é as a service, né? Como serviço. Sim. Então, antigamente você comprava linha telefônica. Hoje em dia, e quantas linhas telefônicas existiam e qual era o preço? Hoje em dia, todo mundo tem linha telefônica, às vezes mais de uma, né? E é muito mais acessível. Então, com as câmeras, a inteligência artificial como serviço, a tendência é exatamente essa que você falou. Porque eu não preciso fazer um investimento grande de largada. Né? Eu minimizo muito o meu risco. Eu posso ativar uma inteligência artificial, inclusive na câmera que eu já tenho, conecto ela na Monuvi, ativo como serviço, plug and play, a inteligência artificial, e com a mesma facilidade eu desativo. Então, de fato, a tendência é conseguir pulverizar, espalhar isso
muito mais. Que bacana. E além de ter a inteligência artificial, na verdade, você também não precisa ter mais a gravação 100% local, né? Você consegue ter um backup na nuvem também, né? Exatamente, perfeito. Você tem ali o armazenamento em nuvem, porque é muito fácil entender o benefício do armazenamento em nuvem. Hoje, você tem o seu celular, as fotos com o seu filho, com a sua filha. Você derruba o celular na privada. O que acontece? Você vai perder as fotos? Não vai, porque está no seu iCloud, está no seu Google Fotos. A mesma coisa a Monuve. E ainda falando especificamente de câmeras de segurança, é muito, muito comum, mas muito comum mesmo. Quando tem algum evento de segurança... O marginal leva embora o hardware. Leva o hardware embora. Leva o hardware. Tem até um filme engraçado que eu vi esses dias que o cara vai assaltar e fala, cadê o DVR, o gravador? E o cara fala, tá na nuvem. Eu preciso até recortar. Fazer um recorte lá. Fazer um recorte desse vídeo. Que bacana. Agora, Camila, assim, se eu tenho uma câmera na minha casa ou na minha empresa, né? Eu entro em contato com a Monuve, peço para conectar, como é que funciona aí o serviço? Ótima pergunta. O modelo de negócio da Monuve hoje é através de canais parceiros. Tá. Então, as empresas de segurança, as empresas de monitoramento, o pequeno instalador de câmeras, eles têm parceria com a Monuve para aí sim atender a casa do Marcelo, a empresa do Marcelo, tá? Inclusive, vale a pena eu comentar que esse também é um grande propósito da Monuve. Então, a gente tem dois ângulos, digamos, da Monuve. A gente tem o ângulo de tornar as câmeras mais inteligentes, com isso, valoriza o ativo das pessoas. Sim. E também tem a questão da sustentabilidade, né? Porque eu evito o descarte de lixo eletrônico, de ficar fazendo a troca do equipamento de forma constante. Mas também tem um lado do empoderamento do microempreendedorismo, do microempreendedor, que é o pequeno instalador que, ao se tornar parceiro da Monuve, entra nesse universo moderno de serviços com recorrência. Legal. Então, você que tem uma câmera no seu negócio, no seu estabelecimento, você pode tornar ela inteligente. Você pode, por exemplo, fazer contato sim com a Monuve, que a Monuve vai te conectar com um de nossos mais de 9 mil parceiros, que aí estão certificados e habilitados para te entregar um projeto de segurança, controle ou gestão. Depende do porquê você objetivo, né? quer fazer com a sua câmera. Você pode ter a câmera para ter mais segurança, mas também para te melhorar na gestão remota, ainda mais agora pandemia, ter mais controle, enfim. Bacana, super legal. Legal. Bacana, interessante, né? Muito legal. Sabe o que eu queria? Eu queria apertar aquele botão de voltar, né? E voltar pro começo da sua história, porque é legal. Aquilo que você criou é muito legal, mas eu queria entender lá de trás, como é que começou? O que você estudou? Como é que, né? Por onde você passou até chegar na Monuve? Boa, legal. Bem, eu estudei publicidade e propaganda. É muito engraçada essa história até, porque eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda porque a mãe de uma amiga falou que ia conseguir uma bolsa de estudos para mim, porque eu não tinha muitas condições de pagar a faculdade, a verdade é essa. Naquela época ainda não era tão acessível como é hoje. Aí eu fiz Casper Libero, né, uma faculdade de comunicação bem conhecida de São Paulo. Sim. No final não consegui bolsa, me ralei pra caramba para pagar a faculdade, enfim, mas tudo bem. Fiz publicidade e propaganda. Rapidinho eu descobri que eu não queria trabalhar em agência, porque agência é estágio não remunerado e você vai concorrer com pessoas assim que não precisam do salário, que é o caso que eu precisava do salário, né? Então comecei a procurar muito estágio em empresa para trabalhar na área de marketing. Sim. Eu na época até trabalhava numa balada em São Paulo e já fiz telemarketing. Qual o nome? Gente. Porque já teve gente que é dono de balada, né? Ah, é? Opa! Do Márcio. Como é que é? Madame... Underground agora, né? Underground agora, mas era Madame Satã, né? Madame Satã. Bem, eu trabalhei no Manga Rosa. Rosa. Conheceu? Sim. Então, era uma balada de eletrônico em São Paulo. E engraçado de trabalhar, gente, em off lá. A Manga Rosa, ele era também, assim, underground. Não tinha fachada, assim, não tinha escrito Manga Rosa do lado de fora. E a gente que trabalhava lá de dia, porque eu trabalhava no gerencial, o pessoal achava que era casa... Eu não sei como falar isso, né? Casa de massagem? Casa de massagem. Então, todo dia alguém tocar a campainha lá. Nossa! Era muito engraçado. Mas eu trabalhava no Manga Rosa e aí, paralelamente, procurando estágio, consegui um estágio numa consultoria de vendas chamada ActaVox. Essa consultoria foi, assim, muito legal. Consultoria para aprendizado não tem igual. Porque
você, assim... Desafiado, né? Sempre. Muito. Você numa empresa, você vive os desafios de uma empresa em um ano, que já são muitos. Sim. Mas numa consultoria, em um ano, a gente passa por 50 empresas. Bem legal. E você vê, às vezes, o mesmo problema, mas por ângulos totalmente diferentes. Perfeito. Né? Então, você realmente é muito enriquecedor. E a Actavox, ela é uma consultoria na área comercial. E eu nunca tive aspiração de ser de área comercial, na verdade, né? Mas eu tive a oportunidade, tive uma escola muito legal, aprendi de tudo, assim, principalmente da parte de planejamento de vendas, da parte mais onde eu me enxergava melhor, da parte da ciência de vendas. E uma coisa que, pelo destino, acabou que eu me envolvi muito na Actavox foram os projetos de implantação de CRM. E um gargalo nos projetos de implantação de CRM era o TI. Olha que loucura, né? Sim. Então, pra gente ter sucesso na área de negócios, eu dependia do TI. E aí os caras vinham falar uns techniques comigo e eu não entendia nada. E aquilo me irritava num nível, é sério, me irritava. Eu vejo num você nível. pegando o carinha aqui, ó. Né? Normal, né? E aí eu fui fazer faculdade de TI. Então eu fiz olha, faculdade, fiz análise de desenvolvimento de sistemas Pra parar de ser enrolada. para parar de ser enrolada, basicamente, né? E foi aí que eu entrei mesmo na parte nesse mundo da tecnologia. E aí mesmo na parte de vendas, eu inaugurei a área de growth lá que hoje é um nome bonitinho, não era esse nome, era o nome, antes eu chamava Gerar Demanda, mas a área de growth lá da Actavox. Então nesse lance de como usar bem a tecnologia para gerar leads, para alavancar a área de vendas, Legal. né? E a Monuve surgiu como um prospect da Olha, Actavox. Que bacana. Então, eu estava numa entre-safra de projetos, 2016, estava rolando uma crise, né? Em 2016. Sim. Um projeto super grande que eu tocava tinha encerrado, e eu tinha um próximo projeto grande, assim, em negociação, mas pela crise estava muito longa a negociação, então eu estava numa entre-safra de projetos. E o Bruno, que hoje é meu sócio, conhecia o meu sócio Vitor, que no final também, assim, na Actavox eu fiquei lá, desculpa, eu esqueci de comentar, né? Eu fiquei lá por 13 anos. Poxa. De estagiária, fui efetivada, consultora júnior, pleno, sênior e virei sócia. Esse é o modelo de consultoria, até você chegar à sociedade, né? E virei sócia da Actavox. E aí eu fui nessa reunião com o meu sócio, do lead, né? Da Monuve. Gente, porque na época eu não sabia nada de startup. Zero. Porque se eu soubesse que startup era tudo early stage, né? Startup do início. Era tudo ferrada, sem dinheiro para pagar projeto, eu nem tinha ido. A verdade é essa. Então, você olha como ignorância às vezes é uma benção. É uma benção. Eu nem tinha ido se eu soubesse que era isso. Então, eu fui na reunião, mais para acompanhar o Vitor. Aí, como era uma coisa de tecnologia, acabei que me envolvi um pouquinho mais. Descobri que eles não tinham dinheiro para pagar porcaria nenhuma, mas falei, bem, tô numa intersafra de projetos, a gente fez um modelo de success fee, até de equity, alguma coisa assim, a gente tinha desenhado. Um desenho horroroso. Hoje em dia eu nunca faria aquele negócio, né? Mas para eu trabalhar por 6 meses... E assim, foi muito rápido. Depois de 2 meses eu trabalhando, na verdade trabalhei 1 mês. Antes de completar o 2º mês, o Bruno, que fundou, né, virou e falou pra mim, Camila, eu não imagino mais a Monuve sem você. Eu falei, nossa, que bom que você me falou isso, porque eu também não imagino mais a minha vida sem a Monuve. Que bacana. Né, eu cheguei num momento que realmente era muito inicial, eles tinham 10 clientes, basicamente. A gente chegou antes de terminar o 2º mês, a gente já estava com 60 clientes, então foi 6 vezes em 30 dias. Que bacana. Assim, eu virava muitas noites, porque realmente estava muito empolgada. Eu rapidinho enxerguei, na verdade, esse lance do potencial, de assim, todo lugar que eu entro tem uma câmera, esse negócio aqui é diferente, é especial. E aí, entrei de cabeça mesmo no negócio. Estou... Desde então, né? Isso foi final de 2016. Em 2017, nasceu a Monuve como uma empresa mesmo, porque até então era um software junto com outros softwares que o Bruno tinha, mas que ele procurou a consultoria porque ele enxergou que esse software tinha uma alavanca de crescimento diferenciado. E aí, a gente ficou 2017 e 2018 part-time ainda, eu e ele trabalhando na Monuve. Com você, no caso, eu dividindo meu tempo com a consultoria e ele com esses outros softwares que ele tinha num outro negócio também. E aí,
tudo que é meio período, aí já entra nas dicas legais de quem está começando a empreender, né? Vamos lá. Esse negócio de um pé lá, um pé cá, cara, quem tem plano B, pode ter certeza que seu plano A vai... Não vai pro vinagre. Vai pro vinagre, exatamente. Então, a gente teve um bom crescimento, mas em determinado momento a coisa começou a ficar muito difícil. Assim, a gente não conseguia crescer porque não tinha equipe, não conseguia ter equipe porque não estava crescendo, né? Tava meio flat, andando... e aí, a gente teve que tomar uma decisão, ou vai ou racha. Então, eu obviamente não recebia salário da Monuve, né? Aliás, até pouquíssimo tempo eu não recebia salário da Monuve. E aí eu conversei com meu marido e falei, olha, vou aplicar para um processo de aceleração que a gente viu que estava tendo, né? Da Liga Ventures, focado para o mercado de segurança. Legal. E vamos ver o que vai. Apliquei num dia, 2 dias depois já avisaram que a gente foi selecionado. Bacana. Pedi pro meu marido, eu falei, são 4 meses. Me dá 4 meses pra eu ver se esse negócio vai pra frente. Se não, depois, deixa quieto, eu volto aqui, consultoria, e vou ganhar dinheiro na consultoria, esquece esse negócio. E tô aqui até agora, né? Então deu certo, foi legal. Foram 4 meses. Em 4 meses a gente dobrou o negócio, e aí eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo de startup, saber o que é mesmo escalar, conhecer esse... né? O que é tração, o que é os momentos. Então, tive a oportunidade de ter, assim, receber mentoria com o Diego Barreto, CFO do iFood na época, né? A gente, de fato, aprendeu muito e fez a Monuve entrar nesse trilho de crescimento. Então, apesar da empresa ter nascido em 2017, eu digo que a história da Monuve começou como startup mesmo de tecnologia em 2019, que foi quando a gente fez a aceleração. Antes disso, a gente estava fazendo uma empresa tradicional de tecnologia, né? Agora, vamos explorar um pouquinho mais. Nesses 4 meses, o que você julga que foi divisor de águas? Tudo bem, a dedicação 100% do tempo já é um divisor de águas. Não, foi o principal. Faz a diferença, né? O foco. Mas a questão, quando você teve lá, né? Aquilo que você falou, cara, tava errando demais aqui e deu um estalo que você falou, putz, corrige isso que talvez ajude muito a gente. Tem alguma coisa que você se recorda? Tem. Diga lá. Vamos lá. Acho que são 2 coisas. A primeira você já matou. Foco e dedicação. De verdade. Isso é divisor de águas. Mesmo fazendo tudo errado, focado e com dedicação, você pode até demorar um pouquinho mais para chegar, mas... Uma hora você acerta, você né? chega. E principalmente, você tinha qualidade. Você já, poxa, tinha partido né, de baixo, tinha crescido na consultoria, então... Não, conhecimento comercial eu tinha, mas no B2B tradicional. Então, assim... Eu nunca tinha tido um cliente na Actavox SaaS, por exemplo. Então eu não sabia. Gente, CAC, LTV, né? Métricas Unit Economics, né? Métricas ali de gestão de um negócio SaaS. Para mim, eu aprendi tudo isso na aceleração. Isso eu não sabia. Legal, eu desconhecia. Legal. É muito louco como você pode conhecer muito, modéstia à parte, né? Ter um bom conhecimento de vendas, de negócio, B2B, e está totalmente desconectado dessa realidade de startup, de SaaS, de recorrência. Sim. Meu maior cliente na época na Actavox era a Serasa Experian. Assim, hoje em dia tem até uma área de growth hacking dentro da Serasa Experian, então acabou que o mundo foi indo para esse modelo, mas naquela época, 0, né? Então, o primeiro foi o foco, e o segundo foi realmente aprender sobre, aí eu vou colocar numa caixa que é modelo ágil. Então, realmente entender assim, MVP, né? Que empiricamente até, intuitivamente a gente fazia antes os pilotos, né? Mas entender realmente como que você monta um negócio orientado para tomar boas decisões por dados. Então, que dados que eu tenho que olhar? Cara, isso foi divisor de águas na história da Monuve, porque antes era muito tentativa e erro, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu, então não tem que ser o que eu acho. Vou dar um exemplo prático, para ficar bem claro. Uma decisão que a gente tomou quando a gente aprendeu esse modelo Scrum, né? O modelo de orientado a dados. A gente tinha um modelo de parceria em que eu adquiria o parceiro, então a empresa de segurança, o instalador. Né? Então tinha lá o Carlos, o instalador, fechou a parceria com a Monuve. Legal, esse cara agora ele precisa vender Monuve. Se ele precisa vender, ele precisa dominar.
o Monuve. Então, bora ajudar esse cara a entender Monuve? Então, vamos dar treinamento pro Carlos, vamos dar suporte pro Carlos, vamos deixar o Carlos colocar o logo dele na nossa plataforma, vamos dar material de vendas pro Carlos, vamos numa reunião com o Carlos, vamos dar um suporte top, vamos colocar um gerente de contas dedicado pro Carlos. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito maravilhoso. Mas aí meu CAC, né? Sim. Vai lá pro céu e pode ser que o Carlos nunca venda R$1 de Monuve. Faz sentido eu gastar tanta energia com o Carlos? Então, eu tradicionalmente ficaria, né, um pouco assim na tentativa e erro. Então, o que a gente fez? A gente mediu quanto custava realmente trazer um Carlos, né? Então, a gente mediu o nosso CAC. A gente mediu quanto tempo demorava entre o Carlos fechar a parceria com a gente e vender o primeiro projeto. Legal. E a gente também entendeu o que das coisas que a gente oferecia para os Carlos, para os parceiros, o que gerava mais valor para eles. Sim. E aí a gente montou um modelo de parceria que hoje é o principal da Monuve, que é o Pro. Então, hoje, quando eu fecho a parceria, existe uma mínima assinatura do parceiro, que ele me paga uma recorrência, para que ele tenha todos esses benefícios que vai ajudar ele a vender. Porque, senão, o negócio não para em pé. E, às vezes, na época, né, a gente era tão pequeno, era eu, Bruno, mais 3 pessoas, eu me via, assim, 2 horas no telefone com um parceiro, no interior do Sertãozinho, lá do interior do Pará, que, por melhor intencionado que fosse o parceiro, eu sabia que ia demorar muito para virar negócio. Né? Então, olha que simples, que fácil, né? Olhando para trás parece muito óbvio, mas não era óbvio para a gente na época. Né? Então, a gente só realmente conseguiu tomar essa decisão na hora que a gente mediu qual é o CAC, quanto tempo a gente demora e o que gera valor para o parceiro de verdade. Bacana. Aliás, esse trabalho de entender o que gera valor, né, para o teu cliente é interminável, né, gente? É interminável, exatamente. Permanentemente, qual que é o seu né? aha moment, né? O que gera mesmo? Por que o cara te contrata e só perguntar para ele não adianta? Porque às vezes até a própria pessoa não consegue falar para você. É um trabalho que não termina nunca. Então isso eu posso dizer que não está terminado. A gente está até hoje tentando entender. Tudo bem, mas com certeza você encontrou esse aha moment do momento. Daquela situação. E quanto tempo demorou para você encontrar esse aha moment? E o que esse aha moment fez com o público que te atendia ali, de integradores? Boa. Você conseguiu fazer crescer? Como é que foi? A gente dobrou o negócio nos 4 meses durante a aceleração, a gente dobrou. Não foi nenhuma grande negociação, foi realmente no pulverizado. E o mais curioso é que o meu sócio, por exemplo, tinha muito medo de cobrar do parceiro, né? O mais curioso é que a partir do momento que a gente cobrou, a gente fechou mais parceiros. Legal. E a gente percebeu que tem um efeito psicológico, né? Do que é de graça e do que é cobrado. Então, aquilo que você dá de graça, nem sempre é valorizado, né? Tende a não valorizar, ou pelo menos ela não prioriza. Principalmente quando você tem um parceiro que precisa revender, né? Que é um modelo de negócio que vocês conhecem também. Então, se eu tenho de graça, eu não tenho aquela urgência, né? Aquela escassez de que se eu não trabalhar isso eu vou perder. A partir do momento que ele está pagando, peraí, eu estou pagando uma mensalidade. Usando ou não usando? Vou usar. Então, você põe um foguinho ali né? Sim. No âmago ali do empreendedor, de que tipo, eu tô pagando para ter essa parceria. Então, bora, com isso eu tenho oportunidade de escalar o meu negócio. Bora fazer acontecer. Enquanto ele não pagava, a gente não era uma prioridade. A gente perdia pra sinuca do boteco, entendeu? A verdade é essa. Então, a gente se tornou prioridade. Isso foi muito rápido. Muito rápido mesmo. Isso foi assim no primeiro mês que a gente tomou essa decisão. Bacana. Porque a própria aceleradora cobrou a gente os Unit Economics. Eles chegaram assim, não, então para nossa primeira reunião, tragam esses Unit Economics. Aí eu falei, Unit Economics, isso é de comer? Né? É brincadeira, mas eu dei um Google lá, o que é Unit Economics e assim... Então, eles nos exigiram muito, foi bem puxado o início, mas foi maravilhoso. Eu sou grata até hoje à Liga Ventures, ao Guilherme, à Estela, que foi que nos assessorou na época, assim, sou eternamente grata, eles realmente fizeram história na Monuve. Inclusive, os investidores atuais da Monuve a gente conheceu graças a eles, então eles são incríveis. Que espetáculo. Eu tenho só mais uma pergunta, inclusive. E esses integradores, eles atuavam com você de forma exclusiva ou não? Não. Eles nunca tinham, foi inclusive, exclusivo. liberdade para escolher
Totalmente. Legal. Totalmente. Nunca foi exclusivo. A gente... Até porque hoje a gente se posiciona, e pra gente faz sentido essa tese, esse modelo, da gente ser o parceiro de tecnologia. Uhum. Então, eu não exijo exclusividade, eu também não entrego exclusividade. Sim. Que é diferente, existem outros modelos no mercado. Por exemplo, quem trabalha no modelo de franquias, naturalmente você tem os territórios, né? Sim. Então, muitas vezes o parceiro vem me cobrar exclusividade. Ele fala, você já tem parceiro aqui, né? No Morumbi? Uhum. E a gente não abre essa informação. E o que eu falo sempre para ele é, olha, se eu tenho ou se eu não tenho, eu não acho que é o mais relevante para nossa parceria. Porque a verdade é que eu vou ser o seu parceiro de tecnologia. É como se eu fosse o Gmail. Sim. Tem gente que usa o Gmail para mandar só o GIF do gatinho para a família. Tem gente que faz rios de dinheiro usando o Gmail. Tá certo? Porque usa para fazer cadências de vendas, porque usa de forma inteligente o e-mail. A Monuvie vai ser o seu Gmail. Se você vai ter sucesso ou não, vai depender do que você vai fazer com essa ferramenta, tá certo? E eu vou te dar todas, né? A gente dá todas as condições de você ser bem-sucedido. Mas o que você faz com a ferramenta é o que faz a diferença. Então a gente não acredita no modelo de exclusividade e hoje a plataforma da Monuvie é aberta. Qualquer integrador de segurança pode entrar lá, se cadastrar, criar uma conta gratuita em 2 minutos, explorar a ferramenta e pode até subir uma câmera lá gratuito. Legal. E assim, não fala com ninguém se não quiser também. Então a gente é bem esse modelo do SaaS mesmo. SaaS. Exato. Bacana. Você comentou que em 2019, né, assim, praticamente você fechou todo o modelo, estava num crescimento e tal. E como é que foi a pandemia e os efeitos dela dentro da Monuvie? Boa pergunta. A gente ficou muito receoso na época da pandemia, mas a verdade é que pro negócio da Monuvie, a gente continuou crescendo apesar, digamos, da pandemia. Eu não gosto de minimizar a pandemia porque, por exemplo, para alguns nichos, para alguns parceiros, por exemplo, sofreram muito. Quem, por exemplo, trabalhava com nicho de escolas... Putz. Eu tinha um parceiro que era totalmente focado em escolas, acho que praticamente todas as escolas rescindiram o contrato com ele, né? Quem trabalhava muito com imobiliária, com prédios mais comerciais, teve muita entrega, né, de espaços. Então, muitos parceiros da Monuvie sofreram muito com a pandemia. O que a gente fez, né? A Monuvie em si não sofreu tanto, porque como a gente tem esse modelo por canais, é pulverizado, então outros mercados não sofreram tanto, inclusive foram incentivados, né, cresceram graças à pandemia, a questão do remoto. Então a câmera tem muito a ver, né, com a gestão remota, com o trabalho remoto, portarias virtuais, né? Então todo esse movimento de reduzir custos, né, que a pandemia provocou, levou muito de você tirar o porteiro para você colocar um porteiro remoto. Então, a câmera ali na portaria se tornou muito importante. Então, cresceu muito o mercado de portaria. Então, a Monuvie, ela não sofreu, digamos, tão forte o impacto da pandemia, mas muitos parceiros sim. E o que a gente procurou foi apoiar esses parceiros. Então, a gente já tem na Monuvie cases de sucesso que a gente compartilha com o parceiro. Então, o trabalho que a gente fez foi, a gente mapeou 11 segmentos para que a gente pudesse direcionar o parceiro de uma vez que você zerou praticamente a sua receita porque você é focado nesse mercado, quais são outros nichos que você pode trabalhar e como é que você aborda esse nicho. Muito bom. A gente, assim, realmente, durante a pandemia a gente fez lives semanais, onde a gente trabalhou muito essa questão de como que você faz a abordagem, como que você prospecta, como que você trabalha esse mercado. Aí sim, trazendo o máximo da minha experiência e bagagem em marketing e vendas para aportar esse conhecimento para os parceiros. Que legal. E foi muito bom, porque a gente teve, assim, realmente a gente não teve uma alta do churn, né, dos cancelamentos das parcerias da Monuvie, a gente não teve durante a pandemia. Muitos parceiros conseguiram crescer os negócios com outros nichos. E a gente lançou muitos produtos também ao longo da pandemia. Muitos produtos de inteligência. Que legal. Interessante. Interessantíssimo. Não, bacana, né? Quer dizer, o cuidado com o parceiro, né? Quer dizer, o cara tem que pivotar, um baita de uma crise, né? Que o mercado dele deixa de existir, cara, ter uma parceria forte é importante, né? Não, eu falei para vários parceiros. Exato, eu falei, cara, seguinte, se você não desistir, eu não vou desistir de você. Bacana. Vamos junto, né? E a gente fala isso muito na Monuvie. Assim, se a gente escolheu trabalhar com modelo de parcerias,
óbvio que eu quero os melhores parceiros, mas eu tenho que ser o melhor parceiro possível do meu parceiro. Sim. Então, inclusive, a gente não chama parceiro de cliente nunca, porque eu não enxergo como cliente mesmo, é como parceiro. Posso chamar de sócio até, mas não chamo de cliente. Sim. E hoje a Monuvi, ela exporta também tecnologia? Como é que tá isso? Para fora do Brasil, a gente tem cliente na Angola, a gente tem cliente na América do Sul. A gente não tem um projeto forte ainda de internacionalização, saiu, ufa. Mas a gente já tem alguns projetos acontecendo fora do Brasil. Tecnologia, a gente não tem barreiras geográficas. Não é o foco nosso agora de internacionalizar. A gente ainda tem um mercado gigante no Brasil. E a gente também acredita que os de fora para vir no Brasil também sofrem um pouco. Sim. Então, o nosso foco é aproveitar, dominar mesmo. A gente quer cada câmera conectada à Monuvi. Tá. Eu vou explorar um pouco até essa questão da segmentação e dos verticais que você estava falando. Você citou que tem 11 verticais que você havia mapeado. Quais são os principais verticais hoje onde a Monuvi atua, né? E tem muita diferença, até aproveitando, já encaixando uma na outra, né? E tem muita diferença na comunicação que você faz com o teu integrador, com a tua empresa de segurança, quando atua nesses diferentes mercados? Como é que é isso? Que pergunta boa. Muito boa pergunta. Bem, falando dos mercados, obviamente o mercado de condomínios é um mercado super relevante para a gente. Tá. Todo condomínio tem câmera, várias câmeras, né? Câmeras para dentro e câmeras para fora. Tá. Que nos leva ao segundo mercado, digamos, importante, que é o mercado de segurança colaborativa. Legal. A Monuvi não tem muito foco no B2C, tá? Então, o nosso modelo é B2B2B, né? Então, o nosso parceiro também tem muito foco em vender para CNPJs e não para CPFs. Tá. A exceção acontece normalmente nesses modelos de segurança colaborativa. Só para explicar um pouquinho o que é o conceito de segurança colaborativa, acho que é importante, né? Perfeito. O que é a segurança colaborativa? É você poder unir a determinada comunidade, que pode ser um bairro, pode ser um condomínio horizontal, pode ser uma cidade inteira, como existem alguns projetos, né, de cidades inteiras. Um quarteirão, né? Um quarteirão, exatamente. É você unir aquelas pessoas em prol de uma melhor segurança, tá certo? Se você quer ter mais segurança, as câmeras são aliadas da segurança, principalmente se você tem inteligência interpretando a imagem, você não precisa ficar assistindo o vídeo para ver se aconteceu alguma coisa, se passou uma moto com 2 pessoas em cima, por exemplo, né? Se você tem um analítico interpretando a imagem e avisa quando tiver uma moto com 2 pessoas, que a gente sabe que infelizmente, né, pode ser nada, mas pode ser uma ameaça à segurança, de fato a câmera está sendo aliada ali para a segurança. Sim. Mas o André não consegue, por mais, né, bem sucedido que ele seja, varrer o bairro inteiro dele de câmeras, né, André? Sim. Você já é difícil. Super baldes, mas ainda não chegou nesse nível. Não chegou nesse nível. Agora é super, gente. Galera, pega na minha alma depois. Né? Desculpa, Camila, não podia perder a piada. É isso. Eu não consigo rastrear, não consigo acompanhar. Não, imitar, exato. Né? Mas você tem no seu condomínio uma câmera que está apontada para fora. O seu vizinho, ele também tem uma câmera apontada para frente da casa dele. E assim acontece ao longo do bairro. Então, por que não permitir que essas pessoas se agrupem e compartilhem entre si as imagens de todas as câmeras externas do bairro, para que você possa chegar e sair de casa com tranquilidade, ou até mesmo, e é o que acontece com os parceiros Monuvi, um parceiro, ele é, digamos, que o administrador disso tudo, e ele tem acesso às câmeras de todos os moradores, e esse projeto tem um custo muito mais acessível, porque não tem uma única pessoa financiando. Eu tenho as câmeras muitas vezes até pré-existentes ali. Se bobear, ociosas. Provavelmente ociosas, provavelmente esse modelo que é muito incômodo para nós, né? Que é uma câmera que fica captando vídeo, guardando e jogando fora, sem gerar nenhuma informação. E muito provavelmente, quando acontecer alguma coisa, que é o que acontece, vamos supor que aconteceu, infelizmente roubaram um carro lá na rua, tá certo? Aí vai fazer um boletim de ocorrência, aí vai um policial civil até o local e vai ver que tem uma câmera na sua casa. Aí ele vai te pedir a imagem dessa câmera. Vai falar, olha, teve um assalto aqui na frente da sua casa, não sei se você ficou sabendo, roubaram um veículo e eu precisava da imagem da sua câmera. Isso já deve fazer uns 3 dias até o policial chegar lá, tá? Sim.
Aí você fala, legal, tá bom, mas eu não sei mexer nesse DVR aqui. Eu consigo ter o aplicativo aqui, mas não consigo ver de 3 dias atrás. Mas pode deixar que eu vou chamar o Carlos, Sim. que o Carlos instalou a câmera para mim, e ele sabe mexer. Aí você liga pro Carlos, aí o Carlos não pode hoje, o Carlos vai amanhã. Aí o Carlos espeta o pendrive lá, tira um dia inteiro de imagens e vai lá o policial civil assistir um dia de imagens para tentar ver isso. Isso quando o Carlos vai lá e não descobre, tipo, putz, André, não tem a imagem, seu HD travou. É o mais comum, tá? Mais comum é você descobrir que não tem imagem no momento que você mais precisa, né? Mas o conceito da segurança colaborativa é muito legal, porque o que é, então? Você cria esses grupos e você já deixa com permissão de acesso as pessoas que têm interesse naquelas imagens, para que de fato você possa entregar mais segurança. Seja com a inteligência interpretando o vídeo, ou seja com a própria comunidade. Eventualmente eu vou acessar a imagem porque eu vou sair ou chegar de casa, ou porque minha esposa, meu filho tá na rua de baixo, eu quero acompanhar pela câmera, ele indo até a casa do amiguinho, eu consigo ver pelas câmeras no aplicativo, e enquanto eu estou vendo as câmeras eu vejo que aconteceu alguma coisa e você pode fazer uma notificação ali. Legal. No ato. No próprio app você pode fazer uma notificação. Exatamente. E aí essa empresa de segurança vai receber essa notificação, vai reagir a ela adequadamente, vai olhar, vai fazer uma avaliação, e ela normalmente vai acionar as autoridades, tá? Então é isso que é o segurança colaborativa. Isso é super relevante na Monuvi hoje. Para vocês terem noção, a gente tem mais de 1.500 grupos. Uau, que legal, de redes colaborativas. E sempre condomínios, assim, ou não necessariamente? Não necessariamente, a maioria condomínios, mas muitas vezes até residências. É que a verdade é que, como o parceiro também gosta de trabalhar com B2B, mesmo quando tem residências, normalmente tem uma associação de moradores por trás. Tá. Que aí a associação já tem uma cobrança recorrente para os moradores, e aí o parceiro faz negócio com a associação. Tá? Mas, então, esse modelo é super importante. E acho que vale comentar também, já que a gente entrou nesse assunto, não quero fugir dos segmentos, mas também existe uma parceria público-privada muito forte nesse conceito de segurança colaborativa. Porque a Monuvi, o modelo em nuvem, ele é muito relevante para que isso possa ter acontecido, tá? Sem modelo em nuvem, com a câmera armazenando lá no DVR, não é possível fazer segurança colaborativa. Porque cada pessoa acessando, imagina assim, tem uma câmera aqui, e aí eu vou pegar o aplicativo do fabricante da câmera para assistir o vídeo. Vídeo é pesado, né, gente? Tráfego de vídeo é pesado. Então, uma câmera é 1 mega por segundo, mais ou menos, tá? Eu assistindo, eu estou consumindo 1 mega de banda daqui da onde está a câmera. Se você pega e acessa ao mesmo tempo que eu, são 2 megas, são 3. Imagina 100, 200 moradores. Não escala isso. Não, acabou. A internet não tem condições, né? Então, como modelo em nuvem, eu pego a imagem da câmera, mando para a nuvem e o acesso é o André com a nuvem, Camila com a nuvem, não chega a consumir a internet do local. Exatamente. Aí ele tem um foco único e exclusivo de mandar isso para a nuvem. Exatamente. E a nuvem vai lidar muito melhor com essa muito demanda. Melhor, escalável, automático e tudo mais. Então eu tenho, por exemplo, projetos onde eu tenho 2.000 moradores, que obviamente nem todos acessam simultaneamente, mas com picos de acesso de mais de 1.000 moradores acessando simultaneamente as imagens das câmeras. Tranquilo. Sim. Sem qualquer, que não faz nem cosquinha na infra, porque está tudo preparado para isso. Legal. Né? E um outro ponto é que, gente, é um software, então o acesso é via navegador web ou aplicativo do celular. Legal. A parceria público-privada fica muito mais fácil. Assim como o André não tem condição de colocar câmera em todos os pontos, o poder público também não tem. Né? A polícia não tem como colocar câmera em todos os lugares, é um projeto caro, é difícil, não é simples. Então, por que eu não posso pegar esses 1.500 grupos de segurança colaborativa, ou o grupo que eu tenho lá no meu bairro, e eu já deixo também a delegacia da região com acesso a essas imagens? E é isso que acontece na prática. Não porque eles vão fazer um monitoramento preventivo, tá? Não é isso. Mas porque, havendo uma ocorrência, a investigação é muito mais fácil. Eu não preciso deslocar ninguém, eles já têm o acesso. Inclusive, às vezes você nem sabe da ocorrência. Tem um boletim de ocorrência, ele acessa a Monuvi, tem um mapa da Monuvi. Ele vê se tem uma câmera já que ele tem acesso ali, ele abre a câmera e vê a imagem. Bacana. Porque já está pré-configurado. E na Monuvi isso é tão simples quanto liberar, então, o usuário
para a delegacia, um ou mais usuários para a delegacia. Tá. Né? Então, só que o parceiro tem um papel muito relevante nisso, porque é o parceiro que fez toda essa organização, digamos, né? Então o parceiro foi na reunião do CONSEG, existe, né, um Conselho de Segurança, em São Paulo é muito, em alguns estados tem também. Então ele vai lá na reunião, ele entende quem são as pessoas que estão interessadas em segurança naquele bairro, ele cria um projeto, ele apresenta, conecta as câmeras das pessoas em nuvem, na Monuvie, e junto com isso faz a interface com o poder público para que de fato possa ter mais segurança naquela região. Mas a gente tem casos de sucesso na Monuvie de regiões em que tinha 2, 3 ocorrências por semana, que em 6 meses não tiveram 2 ocorrências, depois da segurança colaborativa. Bacana. Isso valoriza os imóveis até. Né? Segurança é um problema no nosso país, então a gente tem muito orgulho de fazer parte disso, mas o protagonista mesmo é o parceiro. O parceiro que faz o trabalho realmente assim, sensacional. Tá? Que legal. Então, condomínios e segurança colaborativa são, assim, carro-chefe, super, super relevantes para a gente. Depois disso, a gente chama de SORRO, né, no mercado de segurança. Não é um termo tão comum para outros mercados, mas SORRO é um termo, é uma sigla para um termo em inglês que é Small Offices, Home Offices. Né? Tá. Então, é pequenos negócios em geral, que se eu for olhar para o vertical, você tem de todo tipo. Né? Então, você tem lojinha, você tem serviços, mas pequenos negócios de rua, tá? Esse é um outro nicho importante. Dentre eles se destaca muito escola e pet shop. Tá. Por quê? Entendi. Eles sofrem o gargalo na dificuldade de compartilhar as imagens das câmeras com os clientes deles. Olha quantas pessoas têm interesse na câmera. Sim. Então, o pet shop, eu tenho o parceiro que está ali monitorando por segurança, o próprio dono do pet, que quando tem alguma ocorrência, às vezes, com o pet, vai buscar o vídeo, mas o dono do pet poderia compartilhar com o Marcelo, que deixou lá o cachorro, para o Marcelo poder assistir a imagem do cachorro dele durante o banho e tosa, por que não? Sim. Né? Modelo tradicional, isso é inviável. Com a nuvem, com a Monuvie, isso dá para fazer. Então, pet shop é super relevante e escola também, porque os pais também querem. Existe já legislação que permite, inclusive em sala de aula, varia um pouco de estado para estado, mas também quer ter a tranquilidade de poder acompanhar o filho na escola, principalmente escola infantil, né? Então você deixou sua filhinha, eu passei por isso, né, gente? Minha filha de 1 ano e 1 mês entrou na escola, se não fossem as câmeras, eu não pudesse acessar as câmeras, eu não sei como seria, né? Então escola infantil e pet se destacam. Outro que se destaca, você vê como é engraçada a segmentação na Monuvie, não é tanto por vertical, são locais que têm estacionamento. Estacionamento costuma ser um ambiente de difícil controle, né? De difícil controle. Com ou sem cancela é um lugar de difícil controle. Mas com uma boa gestão, você pode inclusive antever ações criminosas. Por quê? Normalmente, quando alguém vai praticar algo ilícito, não vai com o próprio carro, né? Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu não vou com o meu próprio veículo. Furto, roubo um veículo. Falar isso na primeira pessoa é até estranho, né? O bandido furta, rouba um veículo para cometer aquele crime. Então, se você tem uma câmera num lugar com estacionamento e você tem um analítico da Monuvie que chama LPR, né? Que o Marcelo conhece. Que LPR é de License Plate Recognition, né? Reconhecimento de placa de veículo. Então, eu tenho um algoritmo de LPR que está vendo aquela placa e eu estou cruzando isso com um banco de dados de veículos roubados, eu posso gerar uma notificação Bem legal e isso. antever uma ação como essa. A gente tem um outro analítico na Monuvie que lê placa, que a gente chama de veículo suspeito também, onde a gente determina uma regra em que veículos que têm uma frequência de passagem muito alta e não estão dentro de uma lista de permissão, então, por exemplo, num bairro seriam os moradores, num estacionamento seriam os funcionários, né? Também geram um alerta. De novo, no risco, e é isso que é mais legal, porque é preventivo, né? É uma segurança preventiva. Então, esse algoritmo de LPR permite isso. Por isso que locais que têm estacionamento são nichos muito legais. Aí tem, acho que 6 ou 7 subnichos dentro disso, né? Então, você tem shopping centers, supermercados, hipermercados. Campos, né? Isso, campos universitários, prédios comerciais. Eu não estou conseguindo lembrar de todos, bacana. mas
esses locais que tem estacionamentos. E o último nicho, super relevante para a gente, são os honest markets, né? Os mercados de autosserviços. Inclusive, né? Isso. Explodiu, né? Explodiu. No menu, né? Pivotou o negócio ao longo da pandemia. Também foi um caso muito legal de pivotar na pandemia. Smart Lockers também entra um pouco nesse mercado pra gente, mas é justamente, aí é um algoritmo de inteligência artificial no máximo, Sim. porque o desafio deles é a taxa de esquecimento, digamos, né, que é como eles chamam. Tá. Não fala que... Não fala que... Não, você não... Você esqueceu disso aí, Eles são elegantes, Esqueceu né? de pagar. Isso. Então, a gente consegue, determinando áreas de interesse, a gente consegue gerar dados de as pessoas se aproximaram dessa área, essa pessoa que se aproximou dessa área não se aproximou do totem de pagamento, né? E aí, com isso, também a gente consegue gerar valor para esse mercado. Você consegue gerar um alerta imediato, se você viu ali, ou isso é sempre pós, nesse caso do mercado, só para usar esse exemplo? Boa pergunta. É imediato, mas não é tempo real. Tá. Tem um delay que pode ser de 10 até 60 segundos. Pode ser até 60 segundos. Dá pra pegar na esquina ainda. Depende um pouco. Mas se você comparar com como se resolve isso hoje, ainda é muito mais eficiente. Sim, muito mais eficiente. Né? Camila, você falou do LPR, né, para veículo, mas você já tem analítico para reconhecimento facial nesses ambientes, por exemplo, até... Ótima pergunta. Porque você comentou que você está conectado, né, a uma central governamental, provavelmente, que você identifica que a placa está com problema, né? Ou foi um veículo roubado, enfim. Para a pessoa, como é que você faz isso? Ótima pergunta. A gente não tem facial, reconhecimento facial, e a gente não tem planos de ter. Por quê? Aí vai numa tese importante da Monuve, que eu acho que até é um assunto da gente falar, assim, né? Da importância de também, como empreendedores, a gente ter um escopo claro de onde eu gero valor, de onde eu não gero valor, porque com isso você sofre muito menos... assim, de FOMO, né? Assim, do medo de você perder oportunidades. Se você tem clareza do que onde você gera o maior valor é aqui, por mais que surjam distrações o tempo inteiro, você foca aqui. E a gente já falou como foco é importante. Sim. Né? Então, a gente não trabalha o facial, não é porque a gente não tem condições de trabalhar o facial como empresa de analítico, de inteligência artificial. Inclusive, o meu sócio Bruno tinha um software focado em facial antes. Né? Ele tem um domínio muito grande dessa área. Mas é porque a gente tem uma tese na Monuve de que as nossas inteligências, elas são o mais plug and play possível. Tá? É óbvio que, por exemplo, o LPR é o que está um pouco mais distante dessa tese, porque para o LPR funcionar bem, tem que ter um certo ângulo de parametrização da câmera, de iluminação e tudo mais. Mas o alarme inteligente, por exemplo, que detecta se tem pessoa, por exemplo, parada na frente do teu condomínio, uma pessoa parada 1 minuto lá, você recebe um alerta, mesmo que ela não tenha tentado invadir nada, você recebe um alerta. Você pode ligar na câmera que já vai funcionar. O facial, essa dificuldade é muito grande, porque para o facial funcionar bem, você realmente tem que ter uma câmera em um ângulo X, com uma iluminação dedicada. É muito fácil você ter uma luz contra, cega a câmera. Você tem que ter uma base de dados de cruzamento de qualidade, porque senão também, por mais que você possa ter um banco de dados de pessoas que você quer interessar, se você não tem... O iPhone, gente, quando você vai configurar facial, não é assim. Você tem... Quantas bases de dados de facial você tem com essa qualidade, né? Então a gente entende que não é plug and play. O nível de parametrização de hardware lá na ponta é tão grande que não escala. Entendi. Então, por isso que hoje a gente não trabalha o facial, a gente não tem plano de trabalhar. Mas um plano que a gente tem, e que eu acho que, aproveitando a sua pergunta, vale a pena comentar, é ser o mais plug and play possível, é aquilo que vocês comentaram até no início, né? Tornar qualquer câmera inteligente para que as câmeras possam fazer mais. Então, óbvio que quando a gente pensa em câmera de monitoramento, câmera de segurança, a primeira dor que a gente quer resolver é relacionada à segurança mesmo, tá certo? É a gente trazer uma melhor, uma investigação mais rápida, então a gente chama, né, de segurança investigativa, mas com a inteligência artificial tornar cada vez mais a segurança preventiva, então ter uma boa investigativa, mas conseguir evitar que é o ideal, tenha as ocorrências, então ter uma segurança preventiva.
Mas tem outras 2 caixinhas que as câmeras podem ajudar muito, que é a parte de controle e gestão. Então, faz parte, aí sim, do nosso roadmap, do nosso escopo, eu tenho a câmera ali, eu coloquei ela ali por segurança, mas eu posso fazer mais com ela. Então, voltando lá no pet shop. O pet shop tem uma câmera que está lá por segurança, está lá também por presença virtual, para que o seu cliente possa acompanhar o banho e tosa sem precisar estar lá fisicamente. Mas por que o dono do pet shop não pode aproveitar na sua câmera interna e contar quantas pessoas entraram no pet shop naquele dia? Ou até na câmera externa, quantas pessoas passaram na frente da sua loja? Isso é muito bacana. Cruzando com as vendas que ele tem o funil da loja dele. Eu sei quantas pessoas passaram na minha loja, eu sei quantas pessoas entraram na minha loja, eu sei quantas vendas eu fiz. Onde que está o meu gargalo de conversão? Né? Então, assim como a gente faz no digital, é possível fazer no físico, com a ajuda das câmeras. Supermercados, hipermercados, locais que têm postos de atendimento. Tempo de gôndola, eu já fui para gôndola na hora. Tempo de gestão, tempo de espera de fila, que antigamente, né? Aqui a gente nem vai no banco mais, mas o banco dava aquela pranchetinha para você segurar, para saber quanto tempo você ficou na fila. Hoje é muito fácil resolver isso com inteligência artificial. Um segmento que eu esqueci de comentar, a construção civil. A gente tem muito, tanto para segurança, porque roubo de material de construção é super comum, mas também para segurança do trabalho. Então eu posso notificar quando há pessoas em regiões que eu não posso ter humanos, e eu posso notificar se tem pessoas sem capacete, com capacete. Legal, algumas isso. EPIs que são muito visíveis, é super possível de controlar. Processos fabris e industriais, aí a gente não entra tanto já também, porque é muito customizado. Cada esteira de produção tem os seus processos, então não é escalável. Então, como a gente tem essa visão, de fato, de ser escalável, essa tese de que a inteligência tem que ser plug and play, tem que entregar valor para a pessoa, sem ela precisar comprar uma câmera específica e sem precisar de iluminação, tudo muito específico, é bem relevante para a gente. Bem interessante, bem legal. Bacana. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Você falou de todas essas aplicações, né? Onde é que tudo isso caminha junto com a LGPD? Como é que se cruza? Onde está a intersecção? Né? Ótima pergunta. Bem, tem a LGPD que é como qualquer outro software, né? Então a gente fez a adequação da nossa plataforma. Legal. Então o usuário consegue deletar seu próprio usuário, o usuário tem acesso ao seu banco de dados, e eu nem lembro tudo, a gente fez uma consultoria, isso está resolvido. Aí falando das imagens especificamente. Primeiro, na Monuvi os dados das imagens são anonimizados, porque justamente a gente não tem reconhecimento facial. Okay. Então, legal. Eu sei que tem uma pessoa, mas eu não sei quem é a pessoa. Perfeito. E o segundo ponto é que na própria legislação existe o ponto de que você tem o legítimo interesse no uso da imagem. Então, quando a gente vai para o negócio, a pessoa é proprietária da sua câmera, ele tem um interesse comercial dele que pode entrar, e de segurança, que entra como legítimo interesse desde que ele não venda o dado. Sim. Né? Então, o que a gente protege o nosso software e temos isso, né, nos termos de uso do nosso software, é que o nosso parceiro ele não pode comercializar as imagens. Mas a gente está protegido na LGPD pelo legítimo interesse, principalmente no que diz respeito à segurança pública ou à segurança privada mesmo assim. Sim. Tá? Então, assim, não é um problema para a gente LGPD, desde que a gente não trabalhe com facial. Outra questão muito difícil do facial, inclusive no mundo inteiro. O facial, na China, né, onde já é que na China as liberdades individuais aí tem a gente tem uma zona de São cinzenta. Paulo, inclusive, né? Isso. Então, tiveram um projeto lá de câmeras com inteligência embarcada, né? Então, facial é assim, realmente, aí entraria nessa questão da LGPD. Outro ponto importante é que as câmeras oferecem também, por exemplo, no colaborativo, é muito comum você ter uma câmera posicionada que pega a fachada, mas dependendo da construção da casa, pega um pouco do interior, porque está pegando por cima da garagem. Então, você pode configurar máscaras de privacidade, que é como a gente chama, né? Onde você coloca, basicamente, uma caixa preta. Uma caixa preta ali para não... Tá resolvido. Entendi. E tá resolvido. Bacana. Agora, Camila, é profissional, né, de sucesso, empreendedora, né, com uma startup, né, mãe agora, né? E essa trajetória, o que você conta desses desafios, Camila, para unir tudo isso
enfim, e ser uma referência para as mulheres que estão assistindo a gente, hein? Obrigada. Bem, vocês são muito gentis, gente. Sempre me perguntam, um monte de gente me pergunta, como que você faz para dar conta? O que eu sempre falo é que eu não dou conta, tá? A verdade é essa. Sempre Abre o jogo, né? Não, alguma coisa vai cair. Alguma coisa vai ficar capenga. Tá? Eu, por exemplo, na minha gravidez, eu engordei 28 quilos. E ao longo da minha gravidez, a gente foi investido na Monuvi. Isso também foi bem legal. A gente ficou 2 anos no processo de conversa com a gente, né? Então. 2 anos no processo de negociação com o fundo. E aí foi lançado, foi muito legal. A gente estava em conversa com o VC, né? Que é Indicator Capital. Assim, rapidinho a gente entendeu que a gente tinha muita sinergia com eles, os caras são muito diferenciados. Mas também no meio da pandemia, né? Capital de risco deu uma secada, né? Sim. Principalmente no início, né? No início, exatamente. E nesse meio tempo, eles ganharam, né? Conquistaram, para falar que não ganharam, eles conquistaram a gestão do primeiro fundo de IoT da América Latina, que foi lançado, que é capitaneado por BNDES, Qualcomm Ventures, Multilaser, Lenovo, Motorola, assim, várias empresas referências de tecnologia investiram nesse fundo, e a Monuvi foi a primeira investida desse fundo de IoT. A gente fez uma rodada. Muito bom. Mas, quando eu descobri que estava grávida, a gente estava assim, no term sheet, negociando ali o investimento. Gente, quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei morrendo de medo, tá? Olha. Jura? Fiquei morrendo de medo porque assim, o que a gente ouve, né? Quando você começa a conversar com o fundo, eu invisto nos empreendedores. Né? Não estou investindo na Monuvi, estou investindo nos empreendedores. Tanto que os termos, né? Os contratos, você tem lá, lock-up de não sei quantos anos, você não pode sair do negócio e tudo mais. Tá correto. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, putz, o cara tá investindo em mim e eu vou ter filho, e obviamente filho demanda, assim, não vou poder virar tanta noite que eu não viro hoje. E assim, eu preparei uma super defesa para fazer a conversa com os investidores, para falar, olha, eu estou grávida, mas eu vou continuar no negócio, eu vou me dedicar, eu já consegui uma babá, já combinei com meu marido e tal. Realmente eu fiquei muito preocupada. Já vale a pena comentar, né? Eu não sou das pessoas que mais gosta, na verdade, de levantar bandeiras. Eu sou mais do tipo assim, finjo que não tem problema e vou lá e faço, sabe? Mas é importante dizer que realmente existe, né, uma carga mental aí na mulher de preocupações que são exclusivas da mulher. Provavelmente o homem tem outras cargas exclusivas também, que é natural da responsabilidade, né, de ser homem. Acho que existe isso. E é uma pena que a gente tenha que, nesse caso, por exemplo, passar por esse tipo de preocupação. Eu fiquei realmente, gente, Poxa. Fiquei com bastante medo. Deixa você terminar, mas vamos lá. Vamos... Não, a história seguiu? É feliz, né? Porque a gente recebeu o investimento. Mas você chegou a falar com o fundo sobre? Falei com o fundo, eu fiz uma reunião. Eu estava assim muito nervosa, realmente, estava muito nervosa. E eu não sou de ficar nervosa para conversa difícil, mas eu estava muito nervosa. E o Derek, né, que é o GP, é o sócio que tem mais interface com a gente lá na Monuvi, ele foi tão generoso, tão carinhoso. Ele inclusive, ele falou, eu peço desculpas por você ter se sentido nessa posição de ter que se explicar. Eu não tenho nenhuma dúvida, Camila, de que, cara, a Monuvi vai decolar, peso, né? E de que sua filha vai ter muito orgulho do que você fez. E outra coisa, agora eu estou preocupada, eu quero que você tenha pelo menos 6 meses de muita paz, muita tranquilidade. E ele quis acelerar o investimento, simplificar a minha vida para eu poder já contratar time logo, para eu poder ficar tranquila, para não ficar dividida. Ele foi assim, que bacana, nota 1000, gente. Que legal. Foi nota 1000. Que legal. Mas eu me considero uma privilegiada, porque a verdade é que provavelmente muitos investidores, eu acredito nisso, assim, que a minoria teria a reação que ele teve, para ser elegante, vai. Tá. Olha, eu vou... Derek, parabéns. Show, né? Parabéns porque mesmo. Uma das coisas que eu estava pensando aqui era justamente no temor. A real é que a gente não gostaria de ter que sentir esse temor de vou conseguir, não, vai, tem o bebê e a coisa depois você vai seguir, né? E se escolher eventualmente não seguir,
ok, né? Mas acho que o ser mãe tem que ser algo que a gente tem que defender, tem que respeitar o direito. E obviamente, para a mulher é totalmente diferente do que é para o homem, né? E que bom. E não deveria ser, né? E a gente tem que lutar e trazer casos. Não, aqui e esse pra ponto é compartilhar, importante né? também, porque depois que eu fui mãe, apesar de que, assim, eu preciso comentar, porque senão meu coração vai ficar sangrando aqui, que eu fui mãe da Laurinha, né? Foi a minha primeira filha, assim, que eu tive a gestação, mas eu tenho 2 enteados, que é o Gui e o Fê, que já são, né, homens. O Gui tá com 18 anos, o Fê tá com 16, mas que quando eu comecei a namorar com meu marido, o mais novo, o Fê tinha 4 anos, então eu vivi bastante da maternidade, digamos, com eles, mais da maternidade de criança, eu não tinha vivido a maternidade de bebê, que é bem diferente, né, Total gente? diferente. A exigência é outra. E depois que eu fui mãe, que eu descobri o mundo dos bebês, né, gente? Nossa Senhora, que eu descobri o que... Aí eu entendi porque as pessoas falaram, aproveita pra dormir, né? Mas aí eu entendi, assim, que, bem, realmente a mulher tem uma carga maior. Mesmo o melhor pai, a carga da mulher é maior, mas da importância da rede de apoio do pai. É essencial. E aí foi assim... eu me sinto mal de eu nem sequer ter pensado sobre isso antes, como empreendedora, como dona de negócio, e que a partir desse, assim, ficou definido na Monuve, o pai tem licença mesmo tempo que a mãe. Que legal. Olha que legal. Não é só o que é garantido por lei, tem direito. Porque, inclusive, isso eu tô pensando nas mães também. Porque a gente precisa de ajuda. Exatamente. Né? Intencional. Exatamente. Não, mas é Muito necessário. bacana. Sim. É essencial. Essencial. Fora do Brasil, se não me engano, na Suécia são 2 anos. As mães têm 2 anos e os pais acho que 6 meses. Olha. No Canadá, você escolhe o tempo que vai dedicar. Tem uma... enfim, cada país obviamente lida com a situação de uma forma diferente. Mas eu tô de acordo contigo. É necessário. Pela mãe. Sim. Porque o amamentar... o melhor interesse que o pai tem ali, ele não vai conseguir contribuir, né? E a cada 2 horas, 3 horas ali, a mãe tem que estar... Poxa, e como é que foi esses 6 meses? Mas vamos lá, agora que você entrou nesse assunto... Acelerado, né? Vocês receberam um investimento que foi bem legal, imagino, para vocês naquele momento, né? Isso estava há quanto tempo, Laura? Da Laurinha nascer? A Laurinha nasceu em outubro, a gente recebeu... Na verdade, é que o dinheiro caiu na conta em abril, né? Tá. Mas já estava negócio fechado, assim... Você já estava gastando. A gente já estava contratando, entendeu? Acelerada. A gente já estava contratando em agosto, vai. Tá. A gente já estava contratando. Em abril só que daí caiu. O dinheiro caiu na conta em abril, mas na Monuve a gente nunca teve muito problema. Não é que não teve muito problema. O perfil do meu e do Bruno, a gente não é tomador de risco muito. Tá no chão. Legal. A gente prioriza a rentabilidade. Perfil de investidor. Por exemplo, eu nunca poderia ter um negócio B2C. Cara, você queima a caixa ali, você vê sua avenida, fala, minha pista tá acabando daqui de 6 meses, já tem que levantar outra rodada. Isso não é pra mim, entendeu? Tá. Então, é o nosso perfil. Sim. Então a gente tinha um caixa que a gente estava confortável para já começar tomar as antes. decisões. Legal. Então a gente já começou o movimento bem antes. Quando a Laurinha nasceu, eu fiquei realmente assim, 3 meses eu fiquei realmente off. Legal. Acho que foi a primeira vez, porque eu nunca, mesmo tirando férias, viajando, eu nunca tinha ficado off. É que não tinha como, gente, né? Você fica tipo um zumbizão mesmo, né? É loucura. Que legal. Aliás, minha filha começou a dormir a noite inteira faz 1 semana. Então, olha só. Jura? Bom, né? Vamos rezar junto. Minha carinha agradece. Porque eu sou do Não, a minha dorme. Mas eu fui pai e mãe um tempinho também. Mas uma outra história. A hora que você estiver sentado ali. Quando eu tiver do lado, a gente conta. Legal. Mas aí você conseguiu ficar 3 meses, pelo menos. Fiquei 3 meses, aí no 4º mês dela, voltei não com força total. Tá. Fui pontualmente. Acho que lá pelo 6º mês que eu voltei com força total. Aí não teve como... Não foi que o negócio me puxou. Não teve como eu me segurar. Esse era o ponto que eu queria perguntar. Porque uma coisa, óbvio, você tem
a fisiologia ali do que você precisa fazer para tua bebê, né? Sim. Mas e a cabeça? Como é que você se sentia? Como é que você se cobrava? Ai, André, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É. Nasce uma mãe, nasce... Sim, porque como você dá conta? Não dou conta. Sempre tem alguma coisa capenga. Uhum. Ou você se sente culpada porque... Se você tá trabalhando, porque teu filho tá tomando mamadeira em vez de estar mamando o peito. Uhum. Ou se você tá com teu filho, você tá se sentindo culpado porque o negócio poderia estar andando mais rápido, provavelmente, se você tivesse lá dedicado. Uhum. Ou você tá com o negócio, tá com o filho, você tá se sentindo culpada porque a casa tá uma zona. Tá. Né? Ou porque você tá um trapo, descabelada, feia, teu marido olha pra você e te assusta, né? Sempre tem uma culpa, entendeu? Entendi. Então, eu não sou exemplo nesse ponto. Eu senti culpa pra caramba. E sinto até hoje. Eu engordei 28 quilos na minha gravidez. Então, assim, eu foquei agora um pouquinho em emagrecer nos últimos 2 meses. Eu perdi 10 quilos em 2 meses, né? Ainda tem uns quilinhos aí pra perder. Então, assim, eu senti muita culpa. Nesse ponto, de novo, minha rede de apoio é maravilhosa. Meu Sim. sócio nunca me questionou, nunca me cobrou nada. Meus investidores, nunca. Eles falam assim, Camila, a gente já está pronto para a próxima rodada, que a gente, graças a Deus, batemos a meta, né, do ano passado. Muito bom. Já vamos fazer a Série A da Monuve. Eles me dão conforto de quando é que você está pronta, porque é super, né, consome muito tempo, Sim, né, esse papo com investidores e tal. Então a minha rede de apoio é maravilhosa, a cobrança vem de mim mesma, mas ela existe o tempo inteiro. É isso, é o diabinho aqui trabalhando, e aí o que eu procurei fazer, e que aí eu acho que é o lado bom das dificuldades. Na dificuldade a gente cresce, né? Sim. Nada cresce na zona de conforto, é uma frase que o pessoal fala, né? Graças aos nossos desconfortos que a gente age até. Se sentir vontade de fazer xixi fosse confortável, ninguém faria, né? Exatamente. É porque você sente o desconforto que você vai, porque você sente o desconforto que você come. Sim. Né? Então, porque eu senti o desconforto de não dar conta de um monte de coisa, que eu aprendi a me organizar melhor. A verdade é essa. Então, eu era uma pessoa que virava muito à noite para trabalhar. Muita noite. E eu tinha orgulho disso. Hoje, eu acho isso ridículo. Porque é a prova da falta de organização. Exato. É a prova da falta de organização. Então, hoje, eu tenho horário para tudo. Horário, porque criança também impõe rotina, né? Tem. E quanto mais rotina você tiver, melhor vai ser. Mais fácil ela, exatamente. Então, hoje eu tenho horário para tudo. Inclusive horário para me exercitar, porque eu preciso cuidar da minha saúde. Para que minha filha fique bem, para que a minha empresa fique bem também. Porque se eu não tiver mal de saúde, eu não vou conseguir contribuir nada com a minha empresa. Então foi, sim, muito difícil, mas hoje eu, assim, não sou estado da arte, ainda posso melhorar muito, mas eu, assim, sou muito mais organizada. Mas muito mais organizada. A Monuve se beneficiou disso. A gente se organizou muito. Eu estava até conversando com o Marcelo antes da gente começar a oficiar o papo aqui, de que ele falou, como é que foi a pandemia, né? E sair do físico e pro remoto, foi difícil pra caramba, mas também nessa dificuldade a gente cresceu. Hoje a gente tem uma empresa 100% remota, tem funcionários no Brasil inteiro, a gente está com 45 pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Que legal. E a gente aprendeu a trabalhar organizado. Então não é chama a qualquer hora, a gente estrutura, a gente organiza os fóruns e assim está indo muito bem. E na vida a mesma coisa. Então hoje eu tenho tempo para tudo, até pro marido tá meio só com horário marcado pra gente ficar junto. Mas até isso foi necessário, porque também o relacionamento sofre, né? Querendo ou não, nunca vira prioridade você sentar e conversar com seu marido. Então agora a gente também, até para isso, a gente está marcando de vamos ficar junto. Para conversar, para... Relacionamento é muito mais do que, né? Do que o quarto, né? Aliás, o que fez eu me apaixonar pelo meu marido foi muito mais, porque eu admiro ele muito, ele tem uma mente brilhante, então foi muito mais admiração pela cabeça, pela conversa com ele. Se você não se organiza para criar a oportunidade de ter essa troca, você também, até no relacionamento, assim, se distancia. Eu sofri pra caramba, meu relacionamento sofreu, minha empresa, minha filha, eu sofri de culpa pra caramba, mas me ajudou a crescer. Mas você tá aqui pra contar e superou, né? Eu tô aqui pra... Vocês não falaram de outras empreendedoras, eu tô aqui pra você, empreendedora, não se sentir sozinha, né? E ver que, assim,
por mais que pareça que seja difícil, tem uma saída. E se não tiver uma saída, tá tudo bem também. Boa. Certo? Vai no seu tempo. Que legal. Muito bom, muito bom. Agora, falando em desafio, né, Baldini, tem um objeto ali que tem muita história para contar, Esse né, Camila? que é desafiada, superação, né, e vencer, né? Conta pra gente aí. Essa camiseta, gente, ó, é uma camisetinha do meu uniforme de jogar vôlei. Né? Olha, Então. isso eu sou, porque eu joguei tênis quando era criança, até tô voltando agora, para o emagrecimento, voltei a jogar tênis, entrei na modinha, gente, eu admito, os Faria Limers aí, eu entrei na modinha, eu tô jogando beach tênis. Beach tênis, mas tá sendo muito bom para emagrecer, tá? Porque o beach tênis queima bastante. E aí, eu já surfava e jogava vôlei, né? E jogando vôlei, eu me lesionei, eu machuquei o joelho, fiz uma cirurgia, que a cirurgia em si foi bem sucedida, mas eu tive uma infecção hospitalar, eu tive que fazer uma segunda cirurgia de limpeza e que infelizmente continuou a infecção. Eu estava na praia, em repouso, né? Porque meu joelho explodiu de pus, assim, dava pra ver tudo lá dentro. Meu Deus. Uau! Explodiu. E aí eu fui para a terceira cirurgia, eu nem queria fazer, o médico falou, Camila, você não entendeu, você está correndo risco de vida, você pode perder o seu joelho, tem que fazer prótese total de joelho, se for para o osso, né? Então foi bem sério mesmo. Mas eu fiz a cirurgia e fui para reabilitação no momento, assim, nem pensava em jogar vôlei, tá? No primeiro momento o meu foco era andar, Sim. né? Era ficar bem. Mas a partir do momento que eu fui melhorando, eu perguntei pro médico, falei, e o vôlei? Quando que eu posso voltar pro vôlei? E ele falou, esquece vôlei, esquece corrida. Eu adorava fazer uma esteira, né? Você vai pra bicicleta, vai pro transporte, esporte, vai procurar natação, muda de esporte, com essas palavras mesmo, né? Eu saí Delicado desolada. assim, né? Delicado assim, ele não é muito delicado. Eu saí de lá desolada. E até conversando com meu marido, assim, ficou muito claro que eu não ia esquecer vôlei P nenhuma, entendeu? Não ia esquecer e que não é só sobre sobreviver. Viver, você tem que fazer as coisas que te dão prazer. Senão a gente fica louco, né, gente? Claro. Exatamente. Pô, senão a gente fica maluco. Eu funciono muito por sprint, né? Então, assim, tem um momento que eu tenho tudo, mas eu foco naquilo e vou até o fim. Então, óbvio que tem os sprints de super foco de trabalho, mas a vida é muito mais, né? Tem propósitos diversos. E esporte era uma baita fonte de prazer para mim. Era minha válvula de escape. Era onde eu ia lá e não pensava em mais nada. E por que eu ia abrir mão no esporte que eu gostava? Então eu foquei, eu achei um fisioterapeuta maravilhoso, né? Douglas Gil. Douglas, obrigada. Achei um fisioterapeuta maravilhoso. Que me apoiou na minha ideia maluca de voltar a jogar vôlei, com 3 cirurgias no joelho, condromalácia grau 4 no outro. Mas eu consegui, então eu assim, depois da minha última cirurgia, em menos de um ano, eu estava de volta às quadras, e naquele ano eu participei do campeonato, pelo clube lá que eu sou sócia, e eu fui MVP desse campeonato. Que bacana. Né? Então essa camiseta, ela tem uma simbologia especial para mim, porque eu olho muito, eu penso muito nessa história, e eu olhava para ela quando eu não podia jogar, falei, eu vou te usar, né? E eu penso muito isso no meu dia a dia mesmo. Quando algo parece muito impossível, eu lembro que, cara, não tem impossível. Tem o que você acha que é impossível. As crenças limitantes. Né? Perfeito. Então, esquece impossível. E depois dessa história, nesse ponto, eu fiquei arrogante mesmo, gente. Desculpa. Sim. Falou pra mim que não dá pra fazer. Não, falou pra mim que não dá pra fazer. Aí que eu vou falar, não dá, eu vou fazer, eu quero ver, né? Então, eu fico ainda com mais tesão de fazer. Meu marido fala assim, é a síndrome do adolescente, né? Que quer ser do contra. Eu falo, pode chamar do que você quiser. Pode chamar do que você quiser. Mas falou pra mim que não consigo, aí que eu quero fazer atrás. Mesmo, né? Que então, bacana. Essa que é a história. Parabéns, muito legal. Muito bom. Mais Parabéns. Uma inspiração, né, cara? Que história, mas que história, mas super vencedora, né? A questão é essa. Mas eu acho que é muito do empreendedor. Raiz. Poxa, por que não dá pra fazer? Verdade. Me mostra, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Exato. E tem muito a ver com a mente empreendedora mesmo. É? Porque
Você usou uma palavra legal, né? Super vencedor, achei legal essa palavra. O fracasso não é o oposto de vencer, né? Do sucesso. O fracasso está contido no sucesso. A verdade é essa. Para você vencer, você tem que fracassar. Sim. E você só vai fracassar definitivo quando você desistir. Efetivamente, quando você Isso, desistir, você vai né? fracassar até você vencer. Você só fracassou mesmo quando você desistiu. Exato. Perfeito. Então é isso. É Missão. assim que eu enxergo. Muito bom. Muito legal. Agora, eu tenho mais perguntas ainda. Não vou liberar ela tão cedo assim, não. Você tava indo embora, tá cansado? Senta aí, vamos lá. Vou aproveitar. Poxa Não, vida. porque você falou, poxa, tá chegando a hora do Series A, né? Tá bom, não vou pedir, não vamos cobrar estratégia, lá, o que você tá pensando, mas assim, né? Ou algo que você não possa abrir. Mas a questão é, esses gatilhos, né? De, poxa, alcançou uma meta e agora tá na hora de... não vou falar político, né? Mas dobrar a meta, né? Mas você tá vislumbrando algo muito maior, né? Algo que requer um investimento. Em que linha vai? Né? Vai na linha do que a gente já falou aqui ou tem algo especial que tá guardadinho aí? Vamos... Não, sempre tem algo especial que tá guardadinho. Sabia? Sempre tem algo especial que tá guardadinho. Não, é muito legal, porque a gente faz também, às vezes, umas reuniões de planejamento estratégico, a gente dá umas viajadas, né, para olhar lá para frente e tudo mais. Mas, assim, acho que são 2 pontos importantes que eu posso abrir de avenidas de crescimento do para onde vai. O primeiro, que não dá para fugir, é da inteligência. Legal. Esse não dá para fugir. Porque a gente tem hoje um X número de câmeras conectadas na Monuvia, tá certo? Que já estão conectados. E milhares de vezes mais de câmeras que ainda não estão conectadas na Monuvia, certo? Obviamente que a gente espera crescer conectando mais câmeras, Tá. porque tem muitas câmeras que não estão conectadas. Mas eu também espero crescer aumentando o ticket das câmeras que estão conectadas na Monuvia, agregando mais valor para as câmeras. E por conta disso é produto. É investir em produto. Né, produto forte ali, nessa questão toda de engenharia tecnológica que você já tem. Perfeito. Que é bem legal. Né? O pessoal costuma falar, não é ciência de foguete. No nosso caso tem tipo um pouco de algoritmos ciência NASA de foguete. mesmo. Tem. Legal. Tem. A gente entra até no baixo nível, porque qual que é o nosso desafio como startup? Como eu comentei, algoritmos existem, mas para entregar isso em nuvem, a gente tem que otimizar ao máximo a forma de consumir esses algoritmos. Tem um exemplo que eu acho que qualquer pessoa consegue entender, que eu posso deixar para vocês. Um algoritmo de inteligência artificial que detecta se tem uma pessoa numa cena, de uma imagem, por exemplo, de um vídeo, apesar dele ser simples, ele não é barato. Ele requer um processamento de máquina ali. Quem já contratou alguma coisa do tipo para si, sabe que tem que ter um servidor, um computadorzinho parrudo ali, tá? Nuvem nada mais é do que em algum lugar tem esse computador rodando lá. Né? Qual que é o desafio da Monuvia, então? Como que eu faço um algoritmo de identificação de pessoas que tenha o menor tempo e custo de processamento possível? E como que eu posso criar um pipeline de algoritmos para que eu consuma esse que é caro o mínimo possível? Então, por exemplo, ao invés de eu pegar um vídeo, por exemplo, um vídeo da frente de um condomínio, que maior parte do tempo, à noite, por exemplo, maior parte do tempo é a imagem parada, certo? Sim. Então, ao invés de eu ficar rodando esse processamento, que é caro, de identificar pessoas o tempo inteiro, eu tenho um processamento que é muito mais simples e barato, que eu identifico se tem movimento. Sim. Em cima desse, eu rodo o mais caro, que é de pessoas. Esse é um exemplo muito simples e eu estou simplificando muitas coisas, mas para deixar claro qual que é o trabalho da Monuvia. Então, a gente tem um trabalho claro de não é inventar algoritmos, mas de otimizar algoritmos, mas muito também da inteligência de como consumir esse algoritmo para eu conseguir entregar isso por um preço acessível para realmente escalar o negócio. Tá? Perfeito. Então a gente vai conectar mais câmeras e a gente vai colocar mais inteligência nas câmeras de forma acessível. Então, se eu tenho na Monuvia um X número de câmeras hoje, se eu lanço amanhã uma nova inteligência, todas as câmeras que eu já tenho na Monuvia hoje são leads para mim. Porque, obviamente, que não vão ativar todas, mas 5% vai ativar essa nova inteligência. Eu já tenho
Pescar no aquário, né? Não, exatamente. Eu posso ter o ROI da minha inteligência na minha própria base. Perfeito. Não só, sem considerar sequer as câmeras que vão entrar com essa inteligência. Então a gente tem um roadmap de inteligências e a gente separa as inteligências em 4 categorias, né? A gente, no investigativo, então mais inteligências para que esse processo de investigação para a segurança seja mais eficiente. Legal. Você poder agrupar câmeras, montar rotas, você poder, por exemplo, você tem, normalmente assim, né? Uma pessoa de bermuda vermelha, você poder colocar bermuda vermelha no sistema e ele te trazer as imagens relevantes, então aprimorar o investigativo. A gente tem um roadmap para o preventivo, que hoje a gente tem um produto já super legal que chama Alarme Inteligente, que é exatamente essa interpretação de ver se tem uma pessoa na cena no mesmo quadrante por um determinado tempo, e aí eu consigo gerar um alerta no risco antes da pessoa invadir. Porque o sistema de alarme normalmente é assim, a pessoa invadiu, alarme, né? E aí você se esforça para tirar a pessoa de lá. Então a ideia é ser preventivo de verdade. E a gente tem um roadmap de outras inteligências para preventivo. A gente tem um que a gente chama de negócios, que seria marketing e vendas, então contagem de pessoas, mapa de calor. A gente já tem contagem de pessoas. Outras sofisticações, muitas vezes não só de algoritmo, mas de forma de consumir o dado. Sim. Né? E gestão e controle, que é essa questão, por exemplo, de estacionamentos, de onde pode, não pode, operacional, de construção civil, Entendi. etc. Então a gente trabalha essas 4 categorias. Então a gente vai ter muitas novas inteligências ainda nesse ano, assim, muita coisa. Essa vai ser uma avenida de crescimento super importante para a gente. E a outra avenida de crescimento importante para a gente é, de fato, apoiar esse propósito de trazer mais segurança para o Brasil. O modelo do colaborativo. Tá. Como que a gente vai trabalhar mais forte nisso? É empoderando o nosso parceiro. A gente tem um modelo de negócio que a gente vai reforçar muito, que a gente chama de Maneuver Service. O que é isso? Hoje o parceiro Pro, como eu comentei com vocês, ele fecha uma assinatura com a gente, mas toda a estratégia de aquisição é dele, digamos. Por mais que eu ensine ele, eu dou dicas, a gente tem mentoria e tudo mais, ele vai atrás do cliente dele, eu cobro ele põe a margem dele, ele cobra o cliente. O Maneuver Service eu vou unir 2 pontas no mercado que estão soltas. Legal. Que é o pequeno instalador, esse cara, ele não está no mundo do digital, né? Ele não tem site. Ele não consegue fazer aquisição via marketing digital. A aquisição dele é indicação. Ele instalou num outro, indica e assim vai, né? E eu tenho também pequenos negócios que não conseguem ser atendidos pelas grandes empresas de segurança. A padaria do seu Manuel, né? Sei lá, a Brinks não vai lá instalar 2 câmeras, né? Porque não faz sentido para ela tem todo um custo da empresa dela. E ela não encontra o pequeno instalador na internet. Então ela também fica dependendo de outras pessoas para conseguir. Então o trabalho que a gente faz hoje já a Monuve tem uma boa presença no digital, a Monuve tem o know-how da aquisição via digital. Eu vou pegar o seu Manuel, que não encontra o pequeno instalador, mas ele encontra a Monuve e eu vou conectar com o pequeno instalador. Muito legal. Então, esse modelo de negócio do Service, ele é transformador para esse pequeno empreendedor. Sem dúvida. Realmente, é fazer esse empreendedor, de fato, alcançar clientes que ele nunca alcançaria. Sim. Então, a gente acredita muito em empoderar esse pequeno empreendedor, fazer ele ser o protagonista da própria história mesmo, ajudar ele em toda essa estratégia de aquisição, e aí a visão foi legal a sua pergunta, né, de quais são os segmentos. É super importante para a Monuve. Então, quais são os segmentos em que eu posso, de fato, trabalhar, né, aquisição para eu gerar leads para o pequeno instalador e onde esse pequeno instalador tem know-how técnico para atuar. Legal. E com isso eu resolvo um grande problema do mercado hoje, digamos, tanto do cliente quanto do parceiro. Com né? certeza. Então essas são as 2 grandes, digamos, avenidas aí que eu posso falar. Não, a gente já agradece. Poxa, a gente agradece. Legal. Mas a outra coisa que eu posso compartilhar um pouco da visão com vocês, assim, uma coisa aí mais de longo prazo da Monuve é realmente a questão do Big Data, né? Que é muito intangível na mente de muitas pessoas. Perfeito. Né?
Mas no final das contas, como eu também trabalhei muito tempo lá com a Serasa, acho que fica fácil de explicar. A Serasa tem um modelo muito vencedor, né? Porque ela te cobra na entrada e na saída. Né? Pega pela frente e por trás. Porque você paga para negativar alguém. Perfeito. E com isso você está enriquecendo o banco de dados dele e depois eles reorganizam esses dados e te vendem informação de crédito para várias finalidades, antifraude, etc. e tal, né? A Monuvi tem essa mesma visão, digamos assim, no sentido de que, como trafega muitos dados na Monuvi, muitas imagens de câmeras na Monuvi, por que a gente não pode ser um Big Data de segurança? De novo, respeitando a LGPD, principalmente usando o metadado. Eu poderia dizer para você aonde que passam mais pessoas com determinada característica. Eu poderia... Vamos para o mercado imobiliário, por exemplo. Poderia ter um super banco de dados. Você quer abrir uma loja física, você poderia na Monuvi consultar, vai no mapa, quantas pessoas passam por ali. Fantástico. Né? De perfil X, YZ. O perfil X, YZ, por exemplo, aí é uma abstração que eu nem sei a legislação como vai estar lá. É verdade, é verdade. Mas a gente tem muito essa visão de que a nossa relevância, naqueles prismas que eu falei para vocês, tanto a segurança investigativa, preventiva, marketing, vendas, negócios e gestão, ela não é só imediatista. Hoje a gente quer gerar alertas, imagens para as pessoas poderem resolver os seus problemas agora, mas a gente entende o nosso papel como um hub por onde trafegam dados valiosíssimos e que a gente precisa devolver para a sociedade o valor desses dados. Bem né? bacana. E como estratégia de negócios, a gente vê que isso faz muito sentido, mas como propósito, como empresa, como também devolver para a sociedade um benefício, para a gente também conecta, né? A gente gosta muito dessa visão. Então Muito essa é uma legal. visão Parabéns, muito mais de longo muito legal. prazo. Muito bom. Bacana. E eu tenho mais uma, né? Não vou deixar ela embora. Cultura da Monuvi. Hoje você falou que vocês estão em 45 pessoas. Sim. Como é que é? Quantos são ligados a produto? Quantos ligados ao comercial? Que eu sei que você... Eu imagino que ninguém deve botar a mão no comercial lá, né? Eu tenho meu braço direito no comercial, mas obviamente tô lá, todo dia. Galera do comercial não me deixa mentir. Mas quanto da Monuvi hoje, o que é? Metade da empresa tá ligada a produto ou tem menos pessoas? Tem menos pessoas em produto ainda, mas é o próximo sprint de crescimento nosso. E aí acaba... Né? Tem um pouco da questão do meu sócio ser muito foda. Desculpa falar palavrão, Não precisa mas se porque desculpar. ele é realmente assim, fora da curva. Então a gente sempre foi uma empresa enxuta. A gente chegou num tamanho bem legal, eu e ele mais 6 pessoas. Tá. Pré-investimento, a gente estava eu e ele mais 6 pessoas. Hoje a gente está com 45, então eu vou dividir em 3 caixas. Seria assim, 1/3 produto, dev e tal, 1/3 infraestrutura de atendimento de quem já é cliente, Legal. parceiro, e 1/3 aquisição. Legal. Entendi. Marketing, vendas, SDR e tal. Tá. Né? Então, eu tenho 1/3 que é muito importante, que é cuidar de quem já está na base. Porque Sim. a gente tem desafios, tanto como é canal, tanto desafios de negócio, que eu preciso ajudar esse cara, esse parceiro, preciso ajudar ele a vender, a vencer as objeções, a alavancar projeto, mas também, como a gente é tecnologia, tem desafios técnicos também. Então, eu também tenho uma equipe de suporte técnico ali, conexão de câmera, a câmera caiu, a câmera não caiu, de monitoramento de status mesmo, de conectividade ali. Então, essa equipe de suporte, ela é muito, assim, é muito importante. Então, é meio que 1/3 hoje. Mas, dada a estratégia que eu comentei com vocês, já ficou claro, né, que produto tem que crescer. vai crescer. E a cultura da empresa? Como é que vocês lidam com a cultura da Monuvi? Trabalhando todo mundo remoto, pelo Que é que mais deu a entender. difícil, né, André? Com certeza. É mais difícil. Com né? certeza. Porque, querendo ou não tem uma frase, deixa eu lembrar, que a palavra ensina, o exemplo arrasta, é isso? É A um palavra ditado? ensina, o exemplo arrasta. Acho que existe um ditado desse. Eu conheço arrasta pra cima só. Tá. Marqueteiro, né? O que eu acho que a gente perde muito com o remoto é o lance do exemplo. Porque, é isso. gente, se eu tivesse, sei lá, Elon Musk, eu tivesse a chance de eu ir pro escritório e sentar do lado do Elon Musk todos os dias, eu não ia nem fazer nenhuma reunião com esse cara, mas eu não ia perder um dia. Eu poder ver como que esse cara pensa, o que ele está envolvido, o que ele age.
Pô, o cara leva o negócio do zero a não sei quanto, a estratosfera em menos de um ano. Esse cara é sensacional, né? Então, assim, isso a gente perde com o remoto. É uma das coisas que me incomoda, né? Me incomoda aí do remoto. E eu rapidinho aprendi com bons mentores que cultura é super importante. Super importante. A verdade é que a partir de determinado tamanho de empresa, e vocês estão numa empresa que já está muitos degraus à frente aí da Monuve, a gente entende que o nosso trabalho não é mais vender, não é mais fazer processo, nosso trabalho é pessoas, né? Porque é já é difícil entregar resultado com o seu próprio trabalho, mas é muito, muito, muito mais difícil entregar resultado através de outras pessoas. Sim, pois é. Né? E aí agora na Monuve a gente está num momento até que eu tenho que entregar resultado através da liderança de outras pessoas. Eu sou líder de líderes, né? Sim. Nossa, como é difícil, né? Então o lance da cultura se torna essencial, porque por mais que cada um tenha a sua personalidade, tem que ter o jeito Monuve de fazer as coisas, né? A gente brinca que a cultura é que se a empresa fosse uma pessoa, traduziria a personalidade daquela pessoa. Sim. Não pode parecer que você tem transtorno de personalidade. Eu falo com você, você reage de um jeito, outro dia eu falo com você pensa o oposto do que você é, né? Então, hoje, o que a gente faz nessa questão da cultura? A gente tem alguns mandamentos da Monuve, que todo novo Monuver, que é como a gente chama, né? Legal. A pessoa que entra, a gente apresenta para eles os mandamentos e eles se tornam, obrigatoriamente, defensores dos mandamentos da Monuve. Legal. Né? Então, uma parte da nossa cultura muito forte, por exemplo, é a gente ser focado no parceiro. Sim. Isso significa que todos na Monuve são responsáveis pela boa experiência dos nossos usuários e parceiros. Então, eu brinco que assim, até o Dev Júnior, ele é a última linha de defesa, mas ele está lá responsável ou Quality Assurance, né, o tester, ele é a última linha de defesa, mas ele tem a obrigação de levantar a mão se ele perceber que algo que ele está envolvido piora a experiência no relacionamento do cliente ou do parceiro. Né? Então isso é muito importante pra gente. E a gente no nosso onboarding de Monuvers, né? A gente tem um onboarding do parceiro, mas a gente tem um onboarding dos funcionários da Monuve. A gente dedica 2 semanas hoje nesse onboarding. Meu sonho é ser 1 mês, né? Mas hoje não dá tempo. A gente dedica 2 semanas nesse onboarding, onde o dia 1 é só sobre cultura. Então a gente passa por cada mandamento e a gente reforça os itens dessa cultura. Que, assim, são 9 mandamentos, mas que dá para compartilhar os pilares que eu acho que são super legais. Eu tenho muito orgulho, né, dos pilares da Monuve. O primeiro que a gente fala que é o na dúvida eu faço. Boa. É sobre ter iniciativa. Não tem espaço para braço curto na Monuve. Assumir responsabilidade também. Né? Exatamente, sobre assumir responsabilidade. Perfeito. Né? E a gente brinca assim, somos startup sim, somos startup de tecnologia sim. Nós temos um clima super leve, super agradável na Monuve, mas é para trabalhar também, né, gente? Vamos falar real? Lógico. É para trabalhar. Então, tem que vir com disposição, com iniciativa. Né? Então, na dúvida eu faço. O outro é sobre o erro, sobre como lidar com o erro. Então, o erro não é o oposto do sucesso, o erro faz parte do sucesso. Né? A nossa obrigação é errar, assumir, buscar reparar o erro e aprender com ele. Claro, acho que esse é o mais importante. O outro mandamento é sobre jogar em time, né? Compartilhar as vitórias e as derrotas com o meu time. Porque o melhor tipo de erro, aliás, a melhor forma de aprender com erro e a forma mais barata é aprender com os erros dos outros. Exato. Sem dúvida. Então, é sobre ser o apoio e me apoiar no meu time. Né? E aí a gente procura criar os fóruns para isso. Esse é o outro mandamento. O outro mandamento é sobre a cultura do MVP, que é muito forte na Monuve. Porque outra coisa importante a verdade é que uma empresa não é feita de grandes decisões. Uma empresa vai ser ágil ou não pelas grandes decisões, mas pela soma da consequência de várias pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Perfeito. Né? Com certeza. Se você não tem clareza de quais são as suas prioridades, se você não entende, eu adoro esse conceito de MVP, você tem várias formas de abordar o problema. A gente vai abordar o problema da forma mais simples possível. Perfeito. Mas a gente tem que resolver o problema desde a primeira versão. Né? Então, o MVP de um carro não é você fazer a roda, depois a carroceria e depois o volante. É você fazer um skate,
depois um patinete, uma bicicleta, porque você move a pessoa do ponto A para o ponto B desde o início, resolve o problema desde o início. Sim. Em software, né, vocês sabem que sim, o roadmap é super difícil de priorizar. Nas pequenas decisões do dia a dia também. O SDR, vou ligar para o lead A ou vou ligar para o lead B? Então a gente coloca na equipe sempre essa visão de fazer o mais simples possível. Eu poderia fazer um relatório maravilhoso, o cliente quer um parceiro, quer uma apresentação, um vídeo. Não dá para ser um vídeo, dá para ser um PowerPoint? Não dá para ser um PowerPoint. Eu não consigo fazer PowerPoint. Dá para eu ir na reunião com você e resolver esse problema para agora? Dá para mandar um áudio do teu cliente te ajudar a resolver? Então, resolver da forma mais simples possível. Legal. O outro mandamento é sobre a cultura de dados. Tinha muito isso no início da Monuve, né? Assim, negócio de confiança. Você confia em mim? Eu ouvi isso algumas vezes, né? E aí a gente criou esse mandamento. Não é falta de confiança, é a confiança de que confiar nos dados é o melhor para a empresa, Perfeito. né? Sim. Então, é outro mandamento importante. Outro é sobre ser tolerante com todos e totalmente intolerante com qualquer tipo de preconceito. Bacana. Por raça, cor, gênero, idade. A gente tem gente na Monuve de todas as idades. Todas as idades. Nível de conhecimento, isso é especialmente importante. Sim. Porque o nosso parceiro, por exemplo, muitos são pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma formação superior, eventualmente. São excelentes profissionais técnicos, não têm repertório comercial. Outros são bons técnicos no mundo analógico, o mundo IP é um desafio para ele. A gente ter preconceito com o parceiro por nível de conhecimento, por exemplo, é assinar atestado de burrice. Né? Muito, né? Sem dúvida nenhuma. Exato. Eu exigir de alguém do marketing conhecimento técnico, exigir de alguém do técnico conhecimento do marketing, é uma ignorância muito grande. Legal. Então a E, gente... Camila, tem algum ritual que vocês conseguiram preservar e continua investindo? Semanal, com a equipe? A gente tem a gente chama de monthly, né? A gente tem a gente aplica o Scrum na empresa. Tá. Então, todo líder faz reuniões diárias com a sua equipe, né? Legal. Chama Daily Scrum. Todo líder faz. Aí a gente faz reuniões de squads semanais. Então, a gente tem a área de negócios. Então, a gente faz uma reunião semanal onde a gente junta marketing com SDR e com closer, por exemplo. Tá. E com CS, né? Para falar de negócio. E a gente tem uma mensal que a gente faz com a empresa inteira. Legal. Essa mensal é muito legal, porque é isso. Mesmo o cara tá lá técnico, né? Vendo tela preta o dia inteiro. Se ele não... eu vou lá, eu conto os clientes que a gente fechou, os problemas que a gente resolveu. A gente traz depoimentos de parceiros para esse cara se conectar com o propósito do que ele está fazendo, Bacana, né? exatamente. Eu estou desenvolvendo isso daqui, mas olha lá na ponta. Porque, gente, a gente tem depoimentos da Monuve do cara falar assim, quanto que mudou a vida dele. Ele, tipo assim, antes de eu ser parceiro da Monuve, eu não tinha recorrência, eu não podia ficar doente. Eu não conseguia tirar 15 dias para curtir minha filha. Poxa. Agora eu tenho recorrência, se eu não vender um mês, tudo bem. Eu não vou... Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Sim. Eu posso ficar doente. Meu pai está no UTI, eu posso ficar com meu pai. A gente tem um depoimento desse. Poxa, que bacana. Posso ficar com meu pai, porque eu tenho recorrência. Então, assim, poxa, o cara do dev, ele não ter acesso a isso... Isso muda tudo ali, né? Isso muda o jogo. Então, a gente, faça chuva, faça sol, Legal. a gente faz a reunião mensal com o time inteiro. Muito bom. E o onboarding. O onboarding, assim, é sagrado. Sim. O dia 1 de cultura, a gente faz... também a pessoa chega lá, todo mundo na Monuve passa um dia na área de atendimento. Não importa a área, é o Legal, dev. bacana. Passa um dia lá no chat, respondendo, vendo como é a dinâmica de atender um chamado de um problema de um parceiro, de um usuário. Sim. Porque eu A acho que ele se sensibilidade conecta ali, com o que está sendo feito. Que aula, hein? Rendeu, hein, cara? Poxa. Rendeu Ai, que pra papo caramba. bom, gente. Vocês são bons de conversa. Fácil. Não, mas, pô, você também Que tem tanto isso? conteúdo, né? Não, que conteúdo ser espetacular. referência, né? O que a gente precisa, né? Sem Pra dúvida ser- nenhuma. Muito Camila, legal, parabéns. E olha, eu não tenho dúvida que a Monuve vai voar. Né? Literalmente para as nuvens ali. A né? Monuve vai, com Obrigada. certeza, para as nuvens. Amém. Não, acho Tá muito que... feliz. Não, vocês estão criando uma empresa ímpar, né? Acho que com uma cultura muito sólida ali de atendimento ao parceiro, né? Então, não é cliente, é ao parceiro, Perfeito. né? Sim. E junto com ele, né? Junto com ele vocês projetam o crescimento. E acho que isso é tremendo. Então, eu não tenho dúvida que vai funcionar.
torço muito para que, poxa, quem sabe a gente consiga caminhar junto, inclusive, né? Do lado, porque é fica bom, pro próximo, né? Não, mas é bom ter empresas assim, né, que nos inspiram também, tão perto da gente. Sim, com certeza. Então, Camila, muito obrigado por ter aceito o convite de ter compartilhado essas histórias, né? Obrigado até por ter exposto algumas coisas, né? Para quem não sabe, é tudo... Tem todo o roteiro, não tem, Camila? Poxa não vida. tem, o roteiro aqui é não ter roteiro. Né? Mas é muito mais gostoso, assim, né? Legal. Foi um prazer conversar com vocês. E acho que inspirou e vai inspirar, né? Muitas outras mulheres empreendedoras, né? Mães, enfim, para compartilhar com a gente também, né, Baldini? Tomara. A gente precisa, né? Se eu puder deixar um recado final para empreendedores, homens e mulheres, porque eu acho que eu, assim, por exemplo, no Carlos, me inspiro pra caramba. Tem muitos empreendedores... O Carlos CEO, né? O CEO do Superlógica, Cera. Ainda... vocês, assim, óbvio, né? Tem conquistas que a gente se orgulha, mas a jornada ainda é bastante longa. Mas se eu puder deixar uma mensagem, eu gosto muito dessa visão sobre o erro, porque existia no passado, eu como trabalhei em empresa tradicional e entrei em startup, existe nas empresas tradicionais uma tendência da gente fugir do erro, evitar o erro ao máximo. Né? Então a gente se esforça muito com treinamentos, contrata consultor, com processo, para evitar ao máximo o erro. Essa virada de chave é importante. Ao invés da gente evitar o erro, é o contrário. É o errar rápido, errar barato. Perfeito. Buscar o erro. Para isso, gente, é o primeiro mandamento da Monuve. Na dúvida eu faço. Tem que partir para ação. Planejamento é importante. Tudo isso é muito importante, estudar o mercado é importante, mas se você não levanta a sua busanfa da cadeira e vai dar cara a tapa, a coisa não acontece. Então, se livrem dos medos, né? Tem aquelas pessoas que nunca se sentem preparadas para nada, né? Então, se livrem dos medos, parta para ação, erre rápido, aprenda com o seu erro e vai para a próxima. Eu tenho certeza que você vai ter muito, muito, muito sucesso. Você vai estar aqui conversando com esses caras feríssimas. Foi um enorme prazer estar aqui hoje. Adorei o papo. Show. Obrigado, Camila. É isso aí. Ter atitude, né? Isso aí. Ter atitude. É o que a gente precisa. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece algum outro empreendedor ou empreendedora tão legal como a Camila, mãe, empreendedora, vencedora, né? Conta pra gente, comenta lá nesse episódio que nosso time vai atrás da pessoa para trazer ela aqui na nossa bancada para bater um papo. E se você curtiu o podcast, não esquece, curte aí, clica no sininho que toda quarta-feira tem episódio novo para você curtir. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Valeu, obrigado, Camila. Tchau, tchau, gente. Muito bom.